Quero falar um pouquinho de Efésios 1:12. Por que eu quero falar dessa passagem? Uma vez eu li um livro que chama assim, o livro chama assim, Meu Companheiro Espírito Santo, de Paul Yushu. Hoje é David Paul Yushu. O Paul Yushu, ele é o pastor da maior igreja do mundo, pelo menos na época que eu me converti era, hoje eu não sei. Mas o Paul Yushu escreveu um livro, Meu Companheiro Espírito Santo, e eu queria muito saber, né, como é que era ter a certeza da vida eterna. Como é que eu tenho certeza que eu sou salvo, que eu vou morar no céu? E nesse livro, ele escreve assim, que lá na Coreia, eles têm um costume de quando eles compram um terreno na cidade, eles vão lá, compram um terreno, eles compram um vaso bonito, e eles pegam aquele vaso bonito e enchem da terra daquele terreno, e colocam no lugar da sala, no lugar de destaque, para que todo momento que eles estiverem passando naquela sala, eles olhem para o vaso e venham à memória que eles têm aquele terreno que eles compraram. Então, toda vez que eles olham para aquele vaso, vem a imagem daquele terreno, e ele tem certeza que ele possui um terreno na cidade. E aí, eles têm uma prova, e a respeito da nossa vida eterna, Deus também fez isso. Nós temos um terreno lá no céu, nós temos uma vida lá no céu, nós temos uma esperança lá no céu, e o Senhor colocou, querido, em nossos corações, Ele colocou no nosso espírito, entende? Uma prova, para nós olharmos para ela, para que nós venhamos a lembrar que nós temos um lugar onde morar. E se nós tivermos, querido, com o nosso vaso, né, de barro cheio dessa prova, nós podemos falar assim, eu estou bem, eu tenho meu lugar lá reservado, na casa do meu Pai. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar para vocês, e logo eu vou voltar e vim buscar vocês, tá? Para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas como que você sabe que Jesus vai vir te buscar? Então, ele deixou uma prova. Olha lá, olha bem. Portanto, digo que nós, os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Pula. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação. Diga comigo, salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo. O que a pessoa tem que buscar depois que ela confessa Jesus, para ela ter certeza que ela é salva? Diga comigo, Espírito Santo. Todo o Velho Testamento, a Bíblia fala que nesse período que nós estamos vivendo, o Senhor derramaria do teu Espírito até sobre os seus servos e suas servas. Por quê? Porque no Velho Testamento só o rei, o sacerdote, as pessoas muito importantes que tinham uma missão, os profetas, que recebiam o Espírito Santo. Mas nesse tempo agora não, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus derrama o seu Espírito. Todas as pessoas que creem em Jesus, Deus derrama o seu Espírito. Por quê? Porque quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo para ser filho de Deus. Então o Espírito do seu Filho vai habitar em você para te tornar você filho. Então você não precisa ter um cargo, uma coisa muito importante. Você recebe o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos povo adquirido pelo sangue de Jesus, né? pelo próprio Deus, para nós sermos nação santas, sacerdotes. Quem recebeu o Espírito Santo, diga comigo, sacerdotes, fala aí. Mas nós somos sacerdotes reais, ó, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as promessas. Para que eu recebo? Para que eu recebo o poder de Deus? Para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar o reino de Deus. Vós sois povo adquirido
para que anuncieis o reino de Deus. O reino de Deus. Então, para que você recebe o Espírito Santo? Porque você, querido, quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, propriedade exclusiva do rei, para anunciar o Evangelho. Então, todas as pessoas, querido, que recebem Jesus agora, recebem o Espírito Santo que só os profetas, que só os sacerdotes, que só os reis recebiam, para uma missão especial. Então, querido, essa missão de anunciar o Evangelho, o seu testemunho, ela é muito mais importante do que a missão dos reis de Israel, dos profetas de Israel, de todos eles. Você está acima deles. A Bíblia fala, querido, que a lei e Moisés duraram até João. Os profetas do Velho Testamento duraram até João. Diga comigo, até João Batista. João Batista foi o último. E você sabe o que Jesus falou? Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você está entendendo, querido, que nenhum homem nascido de mulher é melhor nem maior do que João Batista. Mas a pessoa mais insignificante salva por Jesus é maior do que João Batista, não porque ela é alguma coisa, mas por causa do que Jesus fez. E olha o que nós fazemos para ter Jesus. Olha o que você está fazendo, querido, para valorizar isso. Esses dias eu brinquei, né? Eu falei assim, acho que eu falei para Yuma, falei para bastante gente, falei assim, olha, vale o que eu pago, custa o que eu paguei. Quanto custa? É uma charadinha. Vale o que eu pago, custa o que eu paguei. Quanto custa isso? Qual o valor disso? Só Yuma respondeu para mim. Eu custo o sangue de Jesus. Olha o preço que nós custamos. Olha bem, por que nós somos maior do que João Batista? Por causa do preço que Jesus pagou. Agora olha que interessante. Quanto nós valemos? Querido, o que Jesus fez por nós, nos tornou mais caro do que todo o universo, para Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o meu valor. Agora deixa eu te falar para você. E como é que eu aceito esse preço? Como é que eu posso, querido, ser um homem infeliz ou não ser uma pessoa, querido, fanática e louca por Jesus? Como é, querido, que eu vou viver na minha vida do meu jeito e o Evangelho sendo anunciado e eu não me toco, eu não ligo tanto para o negócio? Simplesmente vou numa igreja, sou um crente normal. Sabe, amado? Às vezes você paga por uma coisa muito caro, mas aquela coisa não te reconhece. Às vezes você paga muito caro para uma pessoa, querido, ela não está nem aí. Ela não sabe quanto te custou. Um filho mesmo, né? Se o filho soubesse quanto que ele custa para um pai, para uma mãe, ele não iria ver, né, querido, que é difícil cuidar dos pais quando estão velhos. Ele ia, né? Só dele começar lembrar, né, com as fraldas, né? Hoje é fralda descartável, mas coitado da minha mãe, querido, eu era cagão pra caramba, né? E a minha mãe, querido, estendia aquele varal lotado de fralda, e todo dia, aquele monte de fralda, né? Tudo para mim ficar sequinho, bonitinho, e talquinho, e às vezes dava até um beijinho naquele, né, totó fedido ali, e amor. Aí, agora, mamãe está lá abandonada, filho não dá, né? Gente, querido, reconhecer, nós temos que reconhecer quem nós somos. Quando Jesus falou assim, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, ele estava dizendo a nosso respeito.
Porque que ele falou, a velha aliança, ela chegou até João. Agora olha bem, a partir de João, entra o período da graça, o período da igreja. O período, em querido, que nós recebemos não porque nós merecemos, mas porque foi pago um alto preço. Não é porque nós sacrificamos alguma coisa para Deus e Deus nos responde. É porque foi sacrificado o próprio Filho de Deus. E Deus ficou satisfeito com o sacrifício. E se eu, querido, agora me valorizar o que Jesus fez, me valorizar pelo que Jesus fez, né? Entregar a minha vida para Ele e ir para o pau, o Espírito Santo de Deus vai transbordar em nossas vidas. Tá? Vai transbordar. Você vai ser feliz. Não tem, querido, outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Temos que estudar sobre isso, entender. A Bíblia nos dá umas diquinhas, que é muito top. E aí, amado, olha bem, Paul Yushu, ele explicou esse negócio do vaso, e logo que eu me converti, né, que eu batizei numa igreja, que eu comecei a entender sobre a salvação, ninguém me explicava isso aqui, mas quando eu li naquele livro, querido, eu comecei a buscar o Espírito Santo, e eu ficava todo feliz, porque eu sentia o gozo e a alegria do Espírito. E eu falava assim, eu sou salvo. Eu sou salvo. E uma coisa, querido, que eu aprendi também nessa época, foi a fé. Então, por exemplo, a minha fé é tudo que eu tenho que ter para que eu possa ser salvo, e o Espírito Santo que dele vai testificar, né, através de muitas coisas que ele produz de fruto. A Bíblia fala, querido, que tem 3 coisas que tem que permanecer agora. É a fé, a esperança e o amor. Diga comigo, fé, esperança e o amor. Mas olha bem, a fé vai passar. Logo você não vai precisar mais de fé, porque nós vamos estar com Ele. E fé e fato não é igual. Nós somos salvos mediante a fé e não mediante o fato. A esperança por quê? Porque nós temos fé naquilo que nós esperamos. Nós temos certeza e convicção das coisas que se esperam. As coisas que se esperam, por isso esperança. Nós ouvimos a palavra e ficamos esperando. Quando você está esperando, que com certeza que aquilo é teu, isso é fé. Fé que salva. Então eu tenho fé, né, que eu sou salvo porque Jesus morreu a minha morte, e agora como eu vivo para Ele, eu sou salvo. E eu vou passar por provações, e dificuldade, luta. E muitas vezes nessa luta vai dar a impressão que Deus te abandonou. Mas aí, querido, você vai falar assim, mas se eu estou buscando a Deus, se eu estou procurando agradar Ele, Ele não me abandonou. Eu não estou te mentindo, porque Ele está me ensinando a andar pela fé. E você precisa ter 2 coisas, querido, para você ser salvo. Você precisa saber andar na fé, e saber, querido, ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, fé e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vezes que ele deixa a gente meio como se fosse abandonado. Mas ele não deixa você desfalecer, e você fica firme, 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 firme. Aí ele volta com tudo. Aí quando você que se sente meio abandonado, não é para você ficar triste, é para você ter uma atitude. Por quê? Porque você é salvo, você tem valor, você foi salvo pelo que Jesus fez, mas Ele precisa fazer você crescer para você ser parecido com Jesus. Então Ele precisa transformar a sua natureza. Aí você tem que andar, digam comigo, pela fé. O que Jesus falou? Vocês têm que perseverar. Às vezes Deus deixa até o diabo, querido, entrar numa situação, numa circunstância, você passar por um momento de luta na vida. Estou falando para quem é crentão, né? Agora, querido, quando o cara não é crente, não é firme na fé, vem uma luta, a primeira coisa que ele faz, ele arruma uma encrenca na igreja, para de vir na igreja, já se rebela, já cai no pecado, cai numa tentação. Querido, tem que permanecer fiel.
É uma luta que você está passando. Tem luta que pode demorar um dia, uma semana, meses, ano. Mas a Bíblia diz que Deus não permite além das nossas forças. E para que eu permaneço? Porque eu tenho um foco, ser cheio do Espírito e ir morar no céu. E olha o que a Bíblia diz aqui. O Espírito Santo é a garantia. O que é o Espírito Santo? Diga comigo, garantia. Diga comigo, garantia. Amado, selo é igual você autenticar um documento. Autenticar um documento, aquele documento é verdadeiro. Garantia é quando alguém, querido, deixa alguma coisa de valor até você receber o que é teu. Diga comigo, algo de valor depositado na minha mão até que eu receba o que é meu. Você sabe o que o Espírito Santo é? É uma garantia, entende? De que você vai morar no céu com Deus, que Jesus vai vir te buscar, que você vai fazer parte da eternidade. É uma garantia. Querido, você vai fazer negócio sem garantia? Você é burro. Quando eu vou emprestar dinheiro lá no banco, a primeira coisa que eles querem, o que é? Garantia. Ninguém, querido, dá nada se não tiver garantia. Tanto é que quando eu não tinha o que perder, querida, era difícil eu arrumar dinheiro emprestado. Eu precisava de um avalista. E o que aquele avalista fazia? Ele dava a garantia de que eu ia pagar. O que o Espírito Santo é? Fala bem alto. Garantia. O que o Espírito Santo é? Garantia. Outra coisa que o Espírito Santo é, ele testifica que é a verdade. A Bíblia não fala que ser católico é verdade, ser metodista é verdade, ser batista é verdade, ser ministério de salvação é verdade. Não é nada disso é verdade. Mas a Bíblia diz, querido, que o Espírito Santo, ele testifica sobre a verdade. Ele é a garantia da verdade. E o Espírito Santo, ele só se manifesta quando Jesus é exaltado, é engrandecido, é querido, é amado, é buscado. Quando você adora o Pai, Jesus, quando você confia em Jesus, o Espírito Santo vem sobre você e o Espírito Santo testifica que você, querido, está certo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio do Espírito, adorando Jesus, que se for para adorar outras coisas, outros nomes, pode ser até a mãe de Jesus, se adorar outro nome, querido, sinto muito, é um demônio. É um demônio, é um espírito de religiosidade. O Espírito Santo, ele não vem garantir, querido, que Pedro, Paulo, João, Maria, coisa, é Deus. Pelo contrário. O Espírito Santo, querido, verdadeiro, ele só vem por meio de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa, querido, não pregar isso, ela está negando a verdade. A verdade é a palavra. A palavra é a verdade. A Bíblia. E a Bíblia, querida, ela tem o original dela, não precisa ficar atrás. A Bíblia católica, a Bíblia crente, a Bíblia do fulano, a Bíblia do Bertano. Tem a Bíblia, querido, tem os manuscritos originais. Que as pessoas, querido, top, né? Vão lá, querido, e traduz do original para nós. E nós vamos comparando com uma versão com uma outra, quase todas elas são joia, top. Para de ficar com essa frescura aí. Até hoje, todas as Bíblias que eu vi são boas. Diferem um pouquinho na tradução, mas uma melhor do que a outra. Falar que tem ruim não tem, só tem uma melhor do que a outra. Tá? Já que você fica, mas tal Bíblia é melhor, tal Bíblia, então pega a Bíblia melhor e pau, vamos estudar e vamos praticar. E ela manda praticar Jesus e manda ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, querido, Jesus falou assim, eu vou para o Pai, vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas não é toda a carne, querido, que confessar Jesus.
toda pessoa confessar Jesus vai receber o Espírito Santo. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de outra raça, japonês, coisa, não tem. Para Deus todo mundo é uma coisa só, todo mundo é filho dele. Não tem separação. Não tem grego, não tem romano naquela época, né? Não tem nada disso. Recebeu Jesus, é um só em Cristo, é filho de Deus, pronto e acabou. Não tem raça. Vamos lá. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé. Então, quando nós temos o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo gosta é de comunhão. Quando, querido, você não procura praticar o amor, a comunhão com os irmãos na fé, pode saber de uma coisa: o Espírito Santo já está bem apagadinho na tua vida, tá? E faz parte você ser cheio do Espírito Santo, buscar comunhão com o Senhor. Glória a Deus. O que eu quero fechar essa ministração aqui é o seguinte: eu sempre gostei de coisa que funciona. Então, se não funciona, eu vou dar um jeitinho de ver porquê e tal, eu gosto de insistir. E eu não queria entrar numa fria quando eu me converti. E aí eu aprendi isso. Que eu não precisava olhar se eu estava na igreja certa, se meu pastor era bom, se os irmãos tinham defeito ou não. Eu precisava vigiar para me ser cheio do Espírito Santo. E hoje, querido, uma das coisas que eu falo assim para as pessoas: gente, se nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. O próprio apóstolo João falou assim: se vocês têm a unção guia vocês a toda a verdade, não precisa nem que ninguém ensine, vocês serão guiados a toda a verdade. Lógico que a gente tem que procurar ensino, mas o Espírito Santo vai fazer você entender a palavra, né? O apóstolo João, o apóstolo Paulo, quando ele ia ministrar, ele falava assim: olha, eu quando fui ministrar vocês, eu não usei palavras de sabedoria. Ele era sábio, ele era um dos homens mais sábios da sua era, estudado, ele era poliglota, ele era doutor, ele sabia falar bem, mas ele falava assim, quando ele ia ministrar, ele procurava não usar de palavras para poder convencer ninguém, mas ele ministrava o poder, ele ministrava com sinais, prodígios, maravilhas e unção. Por quê? Porque ele queria mostrar, querido, que ele não era nada e Deus é tudo. Então, querido, mesmo que você seja sábio, busque sabedoria, tudo, você tem que aprender que você precisa de unção, de poder, você precisa da glória de Deus na tua vida. A glória de Deus, querido, ela vai fazer com que você viva seguro, porque na hora que Jesus vir buscar o Espírito Santo, querido, da terra, é o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, Deus, como é que vai ser escolhido as pessoas que vão ser arrebatadas? Deus só vai fazer assim: Espírito Santo, vem. Na hora que o Espírito Santo for subir, querido, o Espírito Santo, ele não fica vagando igual os demônios, os anjos. Ele mora em vasos, ele mora em pessoas, ele mora no nosso coração. E a Bíblia fala que se tiver pouco, né? Pouco, fica. Mas se tiver bastante do Espírito Santo, querido, vai subir. Um amigo meu falou assim: põe café com leite e joga para cima para ver se só sai café ou só sai leite. Não, você mistura café com leite, na hora que você joga, sai os dois. Então, se você estiver cheio, querido, na hora que Deus arrebatar a igreja, você vai com Ele. E se você também morreu, querido, cheio do Espírito Santo, você vai ser ressuscitado. Para terminar essa ministração, eu quero dizer o seguinte para você: esteja pronto para morrer. Tessalonicenses 4, diga comigo, eu vou estar pronto. Tá? Fala, eu vou ter uma morte top, fala aí. Colossenses 4,13 diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Pois lá?
para que não fique triste, como ficam aquelas pessoas que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus levará de volta, e junto com Ele, elevará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que já estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, com o som da trombeta. Vem logo, Deus, olha bem, trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo, digam assim, morreram crendo, morreram crendo, cheio do Espírito Santo, morreram crendo, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles quem? Aqueles que morreram crendo, aqueles que morreram salvos, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Querido, a hora é agora. É a hora de nós, querido, anunciarmos o Evangelho e falar para as pessoas assim: não brinca, porque o Senhor está às portas. É o nosso tempo, querido. Nós estamos vivendo, querido, na probabilidade do arrebatamento, querido, é muito forte. Todos os sinais, querido, mostram que Jesus, querido, está voltando. Entende? Todos os sinais mostram que Jesus está voltando. Até a natureza, querido, está mostrando que o negócio está feio, a coisa está braba. Entende? A economia, os governos, a ciência. Jesus disse que a ciência se multiplicaria, que haveriam, querido, situações que todo olho veria. Como é que todo olho vai ver? Sendo que nós temos um olho físico que é limitado. A internet, né? Como é, querido, como é que vai resolver essa crise do mundo agora? Vai ter que levantar um governo mundial. Para ter um governo mundial tem que levantar um líder. E olha, querido, os governos, querido, os líderes que são os caras que comandam o mundo, cada barbaridade que está acontecendo. Amado, outra coisa, se não der tempo, querido, a nossa vida aqui é curta, tá? Acabando o coronavírus, vem outra praga, pode ficar tranquilo que já vem outra, tá? Vem pior. Aí, querido, como é que pode um crente ter medo? O crente, diga comigo, ter cuidado, ter zelo, mas jamais ter medo. Fala aí. Jamais ter medo, querido. Você não precisa ter medo. Porque glória a Deus se você morrer. Glória a Deus. Agora, querido, você está frito se você não estiver cheio do Espírito Santo, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, você merece ir para o inferno mesmo. Porque, querido, rejeitar o valor que Jesus pagou, o que é que faz a pessoa merecer mais um inferno do que rejeitar um alto preço desse? Pecado hoje não vai levar ninguém para o inferno, nenhum pecado. Você pode matar, roubar, se rebentar, fazer o que for, isso não leva ninguém para o inferno. Entende? Porque isso é coisa de quem já está no inferno, não vai levar para o inferno. As pessoas podem ser religiosas, podem ser boazinhas, podem dar esmola, vai tudo para o inferno, todos pecaram. Agora, aquele que crê e nasce de novo, e é batizado, e recebe o Espírito Santo, e vive para Deus, este é salvo, querido. Pode ser o maior pecador do mundo. Pode ser o maior pecador do mundo. Pastor, como é que eu faço para ter certeza que se eu morrer eu estou com a garantia? Jesus falou, tenha garantia. Eu dou uma garantia para vocês. Eu dou algo para vocês que é mais precioso do que tudo.
Eu dou da minha própria vida, do meu próprio espírito, do meu próprio fôlego. Eu dou a terceira pessoa da Trindade, que por meio dela todas as coisas foram geradas. E eu agora dou ela para te gerar como filho. E também te dou ela como garantia. Te dou ela como selo, te dou ela como penhor. Para você não ficar aí achando e sendo enganado por religião, por demônios, por pessoas, por palavra bonita. Eu dou uma garantia para você. Eu sou sua garantia, Deus está falando. Eu sou sua garantia. Não é o pastor fulano, não é o padre Bertano, não é uma religião tal, não é a unção dos outros que te salva, querido. É a pessoa do Espírito Santo que você tem que ter pessoalmente. Pessoalmente. Aí depois você vai usar ela para ajudar as outras pessoas também. Deus quer te usar. Deus tem um propósito na tua vida. Mas o primeiro propósito, Ele quer você para Ele. Se você não for dele, perde tempo não. Jesus quer você para Ele. Ele quer você, querido, morando com Ele. Ele quer que você reconheça o seu filho. Ele quer que você, querido, reconheça o preço que Ele pagou por você. Ele quer que você entregue a tua vida, que Ele fala assim, ó, eu vou, pai, eu vou, pai, eu vou te servir, pai, eu vou me acabar, eu quero ser totalmente teu. É isso que Deus quer. E essa paixão por Ele, querido, ela vai nos transformando, vai mudando a nossa história. Sabe, querido, quando você está triste, eu vou te contar um segredo. Deus, querido, não tem problema com pessoa braba, Ele tem problema com injustiça, com maldade. Diga comigo, injustiça, maldade. Mas Deus gosta de pessoa braba, Deus gosta de pessoa valente, Deus gosta de pessoa determinada, Deus gosta que diz. Mas sabe uma coisa, querido, que Deus não gosta? É pessoas tristes. Deus não gosta de pessoa triste. Tristeza, querido, ela é coisa de demônio. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus não tem motivo para ter tristeza. Deus não gosta de pessoa que é desanimada. Porque quem tem o Espírito Santo não tem direito de ser desanimado. Deus não gosta, querido, de pessoa, querido, negativa. Por quê, querido? Pessoas negativas estão entristecendo a Deus, está dizendo que Ele não é capaz, que Ele não é honesto, que Ele não é bom, que Ele não é fiel. Você não tem alguns direitos, querido. Quando você ficar triste ou decepcionado com alguma coisa, vai orar para 5 Deus. Deus, eu estou pecando, eu estou triste, eu não posso viver assim, me ajuda, porque eu quero te servir, eu quero te adorar e eu não posso viver assim. Quando eu me converti, o pastor Vanderlei cantava uma canção que falava assim, né? Não é ele cantar, não, é a igreja lá cantar, falava assim, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Agora brabo não tem que ficar, querido. Sabe por que não tem que ficar brabo? Porque o diabo está judiando as pessoas. As pessoas não estão respondendo a Deus, querido. Nós temos que ficar brabo, querido, porque está havendo injustiça. Nós temos que ficar brabo, revoltado, querido, contra o mal, contra a injustiça, contra as ações do diabo. Nós temos, querido, que lutar pelo reino de Deus. Deus ama isso. Deus falou para Josué assim, ó, ser forte e corajoso, não te desanime, não te mandei bom eu, tenha bom ânimo, tome cuidado para fazer tudo que manda esse livro aqui, eu sou contigo, estarei contigo onde quer que fores, todo lugar que você pôr a ponta dos pés eu te darei por herança, seja forte, corajoso, valente. Você quer agradar o Espírito Santo? Fica doido, louco por Jesus, valente. Não deixa que da tristeza te abater, porque, querido, tudo que o diabo quer, que você fica com esse rostão, cara de cavalo, assim, ó, né, emburrado. Sabe o que é emburrado? Emburrado é com burro dentro. Isso é emburrado. E aí, querido, quando você está fazendo isso, olha bem, como é que você vai aparecer diante de Deus, querido? Emburrado. Você sabe o que o seu semblante está dizendo, querido?
seu semblante está adorando Satanás e está falando para Deus: Deus, não confio em Ti. Não tenho razão para ter alegria. Estou cheio de razão para ser infeliz. Faz o que o diabo quer. Por isso que as pessoas que vão se entristecendo vão caindo nas ciladas do diabo. Vai de mal a pior. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu digo para vocês, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. E ele fala assim, ó: perto está o Senhor. Diga comigo, perto está o Senhor. Então ele mandou: alegrai-vos, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Sabe, querido, o Senhor está mais perto mesmo. Rapaz, eu conheço poucas pessoas com mais de 80 anos. Eu conheço muito menos com mais de 90. E faz tempo que eu não vejo ninguém com mais de 100 anos. Fora esse domingo, no outro eu faço 58, tá? 58. Se eu chegar nos 80, se eu passar dos 80, eu vou ser um cara acima da média. E cada dia, querido, o Senhor está mais perto. Eu tenho que ficar mais alegre, mais feliz, porque eu vou com o meu amado. Se Ele, querido, é a razão da minha vida, é a razão da minha esperança, da minha eternidade. E quanto mais apaixonado eu fico por Ele, mais cheio do Espírito Santo eu fico. Corre, querido, mas corre para os braços de Jesus. Busca, querido, mas busca o Espírito Santo. Não deixa nada ocupar prioridade na tua vida. Diga comigo, prioridade. Jesus, querido, quando ele disse que não é para negar pai, mãe, ele na realidade está querendo dizer o seguinte: não negocie o primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O que ele está dizendo? Não negocie o primeiro lugar. Não negocia as prioridades. Ele falou assim, aquele que não negar, quer dizer, ele falou assim: quando se tratar da prioridade, passa por cima de pai, de mãe, de filho, de dinheiro, de tudo. Arrebenta tudo. Ele não está falando para a gente deixar não ganhar dinheiro, para a gente não cuidar de família, para não amar. Ele quer que ama. Mas ele falou, na hora que se tratar da tua vida eterna, do propósito que eu dei para a tua vida, de você ser cheio do Espírito Santo, quebra tudo. Não deixa nada atrapalhar. É isso que ele está querendo dizer. E aí, querido, olha bem, vai fazer diferença você ganhar ou perder? Não. Porque aquilo que você prioriza não nega fogo. O reino de Deus, querido, não tem como perder, não tem como você ser infeliz sendo cheio do Espírito Santo. As pessoas mais felizes, querido, na igreja, são as que são mais pobres, mais tristes, mais perdedores, são as que mais Deus está com ele, está consolando ele. Quer dizer, não perde. Não que Deus está menos com o outro, mas o outro está dando menos atenção para Deus. Então ele não está tão feliz igual aquele que está ruim. Estão entendendo? Só que ela é feliz se ela priorizar Deus. Daí quando ela prioriza, conta uma história, né? De um rapaz na igreja, era muito pobre, ele ia de chinelo, roupa tudo velhinha, né, tal. E ele era muito desafinado. Diz que ele era desafinado para bater palma, ele era desafinado para cantar, ele era desafinado para tudo. E ele chegava no pastor todo culto e falava assim: pastor, deixa eu dar uma oportunidade. Sabe a igreja de oportunidade? Dá uma oportunidade para mim adorar a Deus. Outro dia eu dou. Mas o pastor falou: mas nunca que eu deixo, ele vai acabar com o culto. Mas um dia o pastor teve um sonho, e no sonho, né, Deus falou para ele que era para dar uma oportunidade para ele, porque o cara já fazia anos que estava pedindo. Sabe, cara, mas o cara era muito pobre, analfabeto, não sabia falar direito, cantar menos ainda. Mas disse que o rapaz pegou o microfone, disse que isso é história verídica. Pegou o microfone e foi cantar. Disse que ele só falava assim. Mas ele era muito pobre. Ninguém gostava dele, porque ele era analfabeto, era rústico, né? Aí
Ele só falava assim: Jesus, eu só tenho você. Jesus, eu só tenho você. Eu não tenho mais nada além de ti. Só ficava falando isso aqui, cantando assim. Ele disse que todo mundo ouvindo aquilo, e ele não parava de falar que Jesus, eu só tenho você. Porque ele não tinha outra coisa mesmo, ele só tinha Jesus. Ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha roupa boa, ele não tinha nada. Mas ele falava assim: Jesus, eu só tenho você, só tenho a ti. E aí, querido, por causa dele não ter mais nada, na realidade ele estava tendo mais Jesus do que a igreja inteira. E aquela igreja começou a chorar, se arrepender. E aquela igreja viu, né, querido, que as coisas que eles tinham faziam eles não ter Jesus na mesma proporção de quem estava cantando. Legal, né? Ele disse que foi um quebrantamento dentro da igreja, né? Porque Deus não tem problema de nos dar bênção, saúde, riqueza, roupa, mas o Espírito de Deus, ele tem ardente ciúme de nós. Pensa um cara ciumento, querido, multiplica 1000 vezes. Se você pôr o Espírito Santo, não chegou nem perto, porque o Espírito Santo, ele é ciumento. E ele é ciumento, querido, porque quando nós temos qualquer coisa, querido, e nós damos atenção àquilo, ele fala assim: não deu para mim atenção. Não tem mais lugar aqui. Porque ela deu atenção para a roupa, para a casa, para o dinheiro, para o trabalho, para a saúde. Nada contra essas coisas, mas ele tem ciúme. Eu vou terminar o culto agora, Pai. Mas eu quero te pedir, Pai, que nessa noite, o Senhor, Pai querido, vá com o teu Espírito e paire sobre o leito dessa pessoa, Pai. Aleluia. Espírito Santo. Alamate kou deixei candarabashi. Paira sobre essa pessoa, Senhor, que está dizendo agora: Espírito Santo, eu tenho me ocupado e eu não tenho te dado tempo. E trabalha, Espírito Santo, para que nós e essa pessoa possa entender que nós precisamos exercitar na prática o te dar o lugar que é todo teu, em Jesus, pelo teu Espírito. Pai, que o amor teu, Pai, que a graça do meu Senhor Jesus Cristo e que a comunhão com o Espírito Santo, Pai, que nos dá o selo, a garantia, possa estar com essas pessoas que nos ouviram e conosco, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus.